vai falar de mais uma família, porque Gênesis tem muitas famílias com as quais a gente pode aprender muita coisa. Então, a gente estava vendo a família de Abraão, a gente começou a ver Isaac formar a própria família, né, na aula passada, a busca por uma esposa para ele. E aí, aqui, Isaac já está com Rebeca, sua esposa, e agora a gente vai ver coisas que vão acontecendo. Então, eu trouxe aqui o texto para facilitar, né, a gente entender e ver quais são os próximos fatos. Então, eu vou ler esse primeiro, mas depois eu vou pedir que vocês me ajudem, tá bom? Então, Gênesis 25. Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela deu à luz Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E aí vem as descendências ali, mas eu vou continuar no 5. Abraão deu tudo o que possuía a seu filho Isaque. Isaque, o filho da promessa, que a gente estava esperando, tudo isso. No versículo 6, antes de morrer, porém, deu presentes aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque, enviando-os para as terras do leste. Isaque era diferente, a gente já sabia desde o começo. E aí Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o hitita. Esse era o campo que Abraão havia comprado dos hititas e onde havia sepultado Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque e ele se estabeleceu perto de Beer-Lahai-Roi, no Negueb. Ok, então aqui, como uma família comum e normal, eles vão lidar com a perda desse patriarca, né? E a morte de Abraão é significativa. Abraão foi uma pessoa muito influente, né? E uma influência que vai além da família dele. Todos os que creem em Deus, todos que estão ligados a alguma religião, principalmente monoteísta ali do Oriente Médio, tem relação com a história de Abraão. Não é um nome assim solto que você fala, muita gente sabe quem é. E é a morte de um pai, né? Isso marca o fim dessa era, de toda uma história de Abraão, de muitos aprendizados, de alguém que teve o seu nome mudado. O nome dele já significava pai, mas Deus muda o nome dele para que signifique pai de uma multidão, de nações. O nome dele já representa a promessa de Deus para o futuro, né? O que ia acontecer lá para frente. E lembrando que ser pai é responsabilidades e privilégios, e Abraão lidou com isso durante a vida dele. Nem sempre acertando, né? Mas uma vida de entender o seu papel e chegar onde ele chegou, de caminhar tão próximo de Deus. Ismael conheceu, né, Abraão por 89 anos. Ele teve o privilégio de 89 anos, apesar dele ter que se afastar, mas foi influenciado. Isaque por 75 anos. Então, bastante tempo. Fora a quantidade de servos, né, e pessoas que estavam ali na casa de Abraão, a família, eram muitas pessoas que estavam ali em volta. E Isaque não fica sozinho, a gente leu no versículo, né? Deus abençoa Isaque, Deus está com Isaque. Tem planos para ele também. Mas pensa só, o privilégio que foi para Isaque ter convivido com Abraão. Era dele que ele ouvia as histórias. A gente ouve histórias da Bíblia, de alguém que conta o que a gente tem registrado, mas Isaque ouviu do próprio Abraão. Talvez a própria promessa de Deus, as palavras que Deus disse para ele. Viu Abraão construir altares para Deus, para adorar. E o livro até cita, imagina como será que foi a conversa dos dois depois daquele episódio que Abraão precisava matar Isaque, mas Deus providencia. A gente não tem isso registrado, foi um momento ali só de pai e filho, uma coisa só para os dois, mas um momento marcante, o pai
quase mata ali Isaac. Deus vem e providencia o cordeiro, fala ali diretamente. Imagina, Isaac estava vendo a história acontecendo com ele ali. Então deve ter sido bem especial para ele. E Abraão deixa uma herança, né? Ele dá presentes para os outros filhos também. Ele era rico, não é uma herança de terra, é uma herança de riquezas mesmo. Deixa eu voltar ali. Bens materiais, mas tem as bênçãos também. Eu deixei os textos aí porque toda essa história ela percorre vários capítulos. Então, chegando em casa, leiam tudo com todos os detalhes, que é bem interessante também. E até essa parte de Gênesis 26, 2 a 5, é a parte que ele vai falar sobre essa bênção além, essa bênção que vem de Deus, né? Deus dando a bênção para o pai. Eu queria que alguém que pudesse ler, por favor. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas as terras a você e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas estas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei. Meus mandamentos, decretos e instruções. Gênesis 26, 2 a 5. Essa também é herança, né? A herança de bênçãos. Além do dinheiro, dos servos, tudo que Isaac recebeu, isso era o mais importante. E foi pela fidelidade de Abraão, né? Tudo que Abraão fez e se dedicou teve consequências para o seu filho. E não é diferente hoje, né? Nossas ações, nossos atos têm consequências para as próximas gerações, sendo filhos ou não. Mas nesse caso era muito próximo. E é uma promessa de terra, tudo continua como Deus já havia prometido. Então, Abraão deixa mais do que dinheiro, é um legado, é algo a mais, é uma promessa e também o conforto de ser esse Deus que prometeu e já está cumprindo e já fez milagres ali na vida de Abraão, é esse Deus quem vai acompanhar Isaac. Isaac é o que eles chamam aqui de uma dobradiça ali. Ele está entre Abraão, que recebe essa promessa, e Jacó, que vai ser seu filho, que é a representação do povo de Israel, né? A partir de Jacó que vem as 12 tribos de Israel. Então, Isaac está ali entre isso. E aí, essa frase que o próprio Marcos Soares usa no livro, ele fala, nenhum pai pode garantir o futuro espiritual de seus filhos. Seria legal se a gente pudesse, né? Se aquele ditado fosse completamente verdade, filho de peixe, peixinho é. Você herda características físicas, você herda, às vezes até gostos, o jeito de ser, alguns gestos você deve repetir, mas não é tudo. Os filhos são outra pessoa. E aí não tem como garantir. A responsabilidade é de conduzir a Deus, instruindo e dando exemplo. Foi o que Abraão fez. Isaac podia compreender tudo aquilo e caminhar com Deus, podia também não caminhar com Deus, como acontece hoje em dia. Com os filhos que vocês já têm, com aqueles que são filhos, vocês estão fazendo as escolhas também. E aqui a gente tem um exemplo de um pai que segue a Deus também, mas podia ser um pai ruim. E essa pessoa tem a oportunidade de seguir a Deus e a instrução e o exemplo são presentes na vida de qualquer família, independente de seguir as ordens e obedecer a Deus ou não. Você ainda vai instruir a pessoa, você ainda vai mostrar com os seus atos como viver, sendo coisas que seguem o padrão de Deus ou não. E nada disso, como fala ali, garante o futuro do filho. Claro, uma boa instrução vai munir essa pessoa de conhecimento para fazer boas escolhas. Mas, no fim, a escolha por Deus é pessoal e única. Não é porque seus pais são cristãos, por mais que eles orem e lutem por vocês, é uma decisão própria. Não tem outra coisa o que fazer. Então,
O papel dos pais, conduzir, instruir, ensinar, dar exemplo. Mas aí tipo, vem isso mais para os pais, mas é para qualquer cristão que está dando um bom testemunho onde está. Então, é mais uma família normal. Normal assim, algumas peculiaridades. Isaac, ele conhece Rebeca no dia do casamento. Alguém aqui passou por isso? Alguém? Acho que não, né? Hoje não é tão comum que essas coisas aconteçam. E aí, essa informação de que Rebeca também era estéril, não dava nem às vezes para Rebeca ter essa informação para passar para o Isaac. Tipo, oi, tudo bem, a gente vai casar hoje, mas só uma informação. Porque não tinha exames, era uma coisa que ia se percebendo, né, com o tempo, depois do casamento. Só que aí, tipo, tá, é esse detalhe, mas ele não sabe as outras coisas também. Ele não teve tempo nem de saber que ela era, tipo, legal, não sabe nada. Ele vê ela, acha ela bonita, né, eles se apaixonam à primeira vista, né, o que o texto meio que relata, mas não tem ali, não sabe se ela gosta de acordar cedo e ele gosta de acordar tarde, não tem nenhuma questão que até hoje em dia nos relacionamentos são importantes para decidir até se o namoro acontece ou não. Visões futuras e tal. Não, mas são pessoas que não deixam de ser conduzidas por Deus. Então, toda a vida de Isaac já é um milagre, uma condução de Deus. Rebeca é escolhida de longe, uma providência de Deus também, que se encaixa nessa história que já está acontecendo, porque eles ainda são parte da promessa. Ainda tem um plano ali por trás, costurando todas essas coisas e levando eles para algum lugar. Claro que uma hora Isaac vai percebendo que Rebeca é estéril e ele ora em favor da sua mulher. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Essa oração não é assim, orei e pronto. Ele orou por 20 anos. Foram 20 anos orando por essa causa. E eu não sei se vocês se lembram, mas é um casal novo, mas é o mesmo drama de Abraão e Sara. Vocês se lembram? Sara também não podia ter filhos. E a Bíblia, por acaso, vocês se lembram, se relata que Abraão orou ao Senhor em favor da sua mulher para que ela engravidasse? Não tem isso. Isaac aqui já dá um bom testemunho, né? Não relata aqui que ele reclamou. Sara até riu quando veio a promessa. Ele não reclamou, ele não tentou dar um jeito. Eles sabiam da promessa de muitas nações, mas ninguém ali tentou resolver isso. Sara tentou resolver. E ele teve uma só esposa. Ele volta a seguir o que já era estabelecido por Deus. Ele não precisou desses recursos, porque provavelmente ele aprendeu ali, a duras penas, que valia a pena confiar nesse Deus, que se Deus tinha promessas, ele ia cumprir. Não quer dizer que Isaac e Rebeca não erraram, mas... Sim? Eu tenho uma pergunta acerca disso. Você falou que ele só teve uma esposa. E a gente consegue ver que era lá a história dos pais deles, né? Que era a mãe que não conseguia ter filho, porque o pai fez filho com outras pessoas. Só que nesse caso, como que será que eles tinham essa certeza que era Rebeca que era estéril, se Isaac, né, não teve outros filhos? Tipo, isso já foi atribuído a ela, coitada, nem sabia se era ela o problema. Uhum. Ótima questão, Aninha. Realmente, a gente acredita porque é o que a Bíblia diz. Rebeca era estéril. Mas a gente não tem essa comprovação. Às vezes isso até pode acontecer hoje em dia, antes de algum exame, alguma coisa, alguém ali ser culpado. E normalmente é a mulher. Caía muito em cima da mulher. Porque é dela que você vê o fruto sendo gerado, né? É ali que você vê a confirmação. Realmente. Acho que é o que está na Bíblia, mas poderia ser. Quantas outras famílias, né, de repente, não passaram por isso? Interessante, Aninha. Obrigada pela contribuição. Sei. E, então, Isaac ora.
E o Senhor ouve, como Ele faz até hoje. Continua ouvindo. E aí, eu queria que a outra pessoa também pudesse ler o que vai acontecendo agora. Este é o relato da família de Isaac, filho de Abraão. Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padarã, irmã de Labão, arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês estavam um com o outro dentro da sua mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. A gente vê aqui Rebeca também preocupada e buscando a resposta no lugar certo. Ela estava percebendo que tinha alguma coisa ali dentro dela que estava mais agitado que o normal. Ela devia acompanhar a gestação de outras mulheres ali. E aí ela não vai atrás de adivinhos e chás e soluções, sabe? Outras soluções. Não que a gente não deva buscar, hoje em dia a gente tem tantos recursos. Ela foi buscar com aquele em quem ela podia confiar, né? E aí, como o Senhor já havia respondido Isaac, ele também responde Rebeca. Mais alguém, por favor? Pode ler. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo, coberto de pelos. Por isso chamaram de Esaú. Depois nasceu outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Eram gêmeos mesmo e Deus já passa umas informações para ela. Não vai ser fácil. Eles já estavam brigando ali dentro da barriga. Crianças não são fáceis, elas vão entrar em conflitos e discussões como a gente também. Mas Deus já diz para ela o que vai acontecer e já está aparecendo ali. São duas nações, não são só dois meninos ali. Desde o começo elas serão rivais. Já estava na barriga, né? A rivalidade já estava ali dentro. Uma vai ser mais forte que a outra. Um filho vai ser mais forte que o outro. E o filho mais velho servirá ao filho mais novo. A gente vai entender um pouquinho sobre isso mais para frente. O filho mais velho tinha uma certa hierarquia ali naquela sociedade. E dizer que era o contrário, era algo esquisito, que não batia muito bem. Mas Rebeca ouviu, ela já sabia, ela já tinha o spoiler da vida. Cabia a ela lidar com essa informação da melhor forma possível. A gente vai ver se foi assim ou não, né? Então, algo diferente. E aí, é uma notícia boa, são duas nações. Isaac já é um filho da promessa, vão vir duas nações. Mas é uma disputa, é rivalidade. Esaú, ele se torna um cara destemido, ele vira um caçador. Tanto que ele é forte, fala que ele tem muitos pelos, isso é visível nele. E aí, ele acaba atraindo a preferência de Isaac. Enquanto que Jacó era mais caseiro, Jacó tinha um jeitinho de pessoa espertinha, assim. Ele ficava mais em casa com a mãe e isso atraiu Rebeca. E eu não sei vocês, mas aqui já começa a ficar muito claro que essa briga também vai envolver os pais. Há uma preferência pelos filhos. Vocês têm filhos preferidos? Quem tem mais de um filho? Alessandra. É. Eles são iguais? Não. Nenhum preferido? O Gui tá aqui, pode falar que é ele. A gente não conta pra mãe. Um é mais preferido que você. Isso. Alguém que tem irmãos acha isso? É.
acho que a palavra é preferido, mas eu acho que são características que se assemelham mais com um ou mais com o outro, mas a palavra, eu acho, como mãe, assim, não é a preferência, né? Mas é afinidade, identidade. Pra mãe eu acho que é afinidade. Pro filho, aí ele já começa a olhar e falar, ela gosta mais dele do que de mim. Filho Mas isso mesmo, gostei de ter palavras de mães aqui. Para falar que é isso mesmo. Você às vezes é mais parecido que um do que o outro. Às vezes um segue a profissão do pai, o outro segue da mãe. E essas coisas vão acontecer, igual com amigos. Você é mais próximo de um por um assunto, mais próximo de outro por outro, e a vida segue. Mas aqui a Bíblia relata uma preferência. E ainda mais ali, tem 2, um para cada um ali já cuidava do seu próprio. E a gente vai entender como é que esses 2 times, né, a família que é para ser um time só, viram 2 times e como é que isso vai afetar a vida deles, certo? Mais alguém pode ler, por favor? Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Aqui a gente vê uma relação entre os 2. Esaú saía para caçar, tinha todo aquele trabalho braçal fora no campo que realmente devia ser exaustivo, né, e cansativo. E Jacó está ali cozinhando, tranquilo em casa. E a gente vê como que eles lidam um com o outro. Esaú já chega ali desesperado porque ele está com fome. Eu não sei se vocês já tiveram uma fome assim tão desesperada, mas ele está aqui muito desesperado, a ponto de trocar uma coisa que deveria ter valor, que é os direitos de filho mais velho. E Esaú, tão desesperado, cara, estou morrendo de fome, pega aí o que você quer. Só que esse pega aí o que você quer não é o videogame, o controle da TV, sei lá. Não é, é algo importante. Mas Jacó disse, vou ler essa parte. Primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Ó, Jacó entendia ali o que era. Ele está se aproveitando também. Fala, nossa, Esaú não está dando valor nenhum, mas Jacó está usando da situação. Esaú fez um juramento e, desse modo, vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então, Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Tá bom, mas e aí, o que é isso? Isso a gente não tem mais essa questão hoje em dia. Então, primogenitura trazia benefícios e responsabilidades. Era uma questão ali que ajudava a sociedade a se organizar também. Então, o primeiro filho, tem quem é que é primeiro filho? Temos alguns. Naquela época, gente, a gente ia ganhar, não muitas mulheres, né? Mas vamos fingir que vamos entrar nessa. A gente ia ganhar a porção dobrada da herança. Legal, assim, né? Vamos ser primeiros filhos. Gostei. Para quê? Tinha um propósito de você ter mais dinheiro, mais servos, mais rebanhos. Porque você deveria ficar responsável pelo cuidado dos outros irmãos. Claro, esses irmãos poderiam se casar, constituir sua própria família, enriquecer, mas às vezes ficava algum irmão que não se casava, ficava uma irmã que não se casava, às vezes um desses ficava viúvo e precisava de cuidados. Então, era responsabilidade desse irmão virar o líder da família, quando o pai, o patriarca, morria. Ele precisava tomar a frente e ter esse cuidado. Então, são direito e bênção ali. É um direito da pessoa e ela é abençoada. Deus provê com esses recursos tudo que ele vai precisar para conduzir essa família, né? E aí,
Os comentaristas aqui que auxiliam no livro dizem: Jacó sabia disso, das bênçãos e responsabilidades da primogenitura. E isso lhe fez antecipar os propósitos de Deus. Por quê? Rebeca, lembra? Rebeca já sabia o que ia acontecer. Se é o mais novo que vai dominar o mais velho, ele que vai liderar, haveria essa questão. Mas lembra que a gente já tem visto que é Deus que vem conduzindo tudo do jeito dele? Jacó já vai dar o jeito dele esperto ali de já garantir isso. Talvez ele não, até aquele momento ele não estava vendo. Cadê a minha vez de estar na frente, né? E Esaú também sabia de tudo isso, mas ele não estava nem aí. Para ele não tinha tido nenhum benefício até ali, então, tanto faz, eu estou com fome, eu preciso comer, é isso. E aí a gente começa a ver melhor as características dessas pessoas. Esaú demonstra ele não questiona, ele nem negocia com o irmão um pouquinho aqui, não. Ele vai, o direito não servia para nada. E aí a narrativa ali, comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Não mudou nada ali no dia dele. Não se importa, nem com a bênção, nem com a responsabilidade. Às vezes ele podia sentir uma culpa ali, não, nada. E a Bíblia vai relatar, conforme a gente lê a história, que ele não seguiu aquilo que desde Abraão vem vindo, de procurar uma esposa entre o povo ali. Não, ele se casa com esposas de outros povos. Ele não está nem aí para Deus, para nada que ele aprendeu. E aí a gente também vê algumas características de Jacó. Ele começa a se envolver com trapaças, com armadilhas. Ele é esperto, assim, ele já vem ali, na hora que ele nasce, ele já vem agarrado no irmão, já demonstrando essa questão da briga, do que vai acontecer. Ele tenta ajudar Deus, como se Deus precisasse de ajuda. E eu nem falo pelo que eu vejo hoje em dia, a gente está vendo, a gente está estudando, história por história, personagem por personagem, a gente está vendo que Deus nunca precisou de ajuda. Ele se achava mais esperto. Ele lidava com orgulho. Mas, isso é uma coisa importante que o livro fala. Apesar de tudo isso, ele era alguém que lutaria até o fim pela bênção de Deus e por andar com ele. Ele sabia que era com Deus que estava a vitória, as bênçãos, o cumprimento das promessas. Então ele ia atrás. Estava indo do jeito errado, mas ele estava indo atrás. Algumas lições ele tinha aprendido. Aqui a gente pode ter duas lições importantes, mais práticas, assim. A gente precisa conversar com os filhos, com as crianças, com aqueles que estão sob a nossa liderança, sobre prioridades e valores. Os dois estavam ali sobre a mesma casa, só que eles não são iguais desde o nascimento. E como a gente já tinha falado, cabe aos pais instruir. O futuro espiritual deles não é garantia. Você dá instrução, mas são questões que você precisa conversar. É a faculdade que é o mais importante? É a sua carreira? Não negando a importância dessas coisas. Mas é a primeira coisa na sua vida? E aí o próprio autor do livro fala, né? O fato de que cada filho é responsável por suas decisões não isenta os pais da sua responsabilidade de orientá-los e subsidiá-los com ensinamentos para que escolham o caminho correto. A criança, ela vem para ser preparada para as coisas, ela precisa de instrução. E os pais são os primeiros encarregados a direcionar essas crianças, independente do quão diferente eles são, se eles gostam de caçar ou de ficar em casa. Eles precisam entender o que é prioridade, o que é valor, onde Deus entra na vida deles, para que eles possam fazer as próprias escolhas de caminhar com esse Deus, né? E aí, o exemplo dos pais vai ficando cada vez mais nítido em tudo isso. Há um engano ali que é movido pela predileção, né, o filho favorito de cada um, já vem de discórdia, de competição de lá de trás. Não tem empatia, um não se importa com o outro. Porque ali, se Esaú levasse a sério esse direito de primogenitura, talvez
Jacó seria responsabilidade dele mais para frente. Então ele não liga para isso também. Fala, Nina. Essa coisa do direito à primogenitura, essa bênção, né, que o pai deu pro filho, em que momento é que isso mudou na história? Porque hoje em dia as coisas não são mais dessa forma. E essa bênção que teve, né, que deu pro filho errado, vai colocar em aspas, uma forma de enganação, alterou o rumo da história. As coisas mudaram. Jacó sofreu a consequência disso, então, mas chegou ao ponto de uma bênção, de uma palavra que o pai deu sobre o filho ter mudado tudo. E, tipo, hoje meu pai ora por mim, me abençoa, não sei o que lá, mas, tipo, amém, recebo, mas não que mude drasticamente tanta coisa, assim, no rumo da minha vida ou no do meu irmão, que é mais velho, sabe? Então, eu fiquei um pouco em dúvida, assim, de como que isso se aplica hoje em dia mesmo, ou se era algo mais no passado. Eu sei que o Senhor continuou ouvindo nossas orações, e dele não foi diferente, mas eu achei diferente, né, essa bênção que ele deu, comparado ao que existiu. Sim. Eu não vou saber te pontuar exatamente um fato, um momento, mas a maioria das leis que estruturam a sociedade vão mudando conforme o andamento desses povos mesmos. Até quando vem Moisés e muitas das leis são escritas, as coisas são mais palpáveis, assim, né? Tá mais registrado, que a gente lembra que Gênesis foi escrito lá para frente, né? Então, quando tudo isso é escrito, estabelecido, essas regras da sociedade vão ficar bem mais claras. E com o tempo, conforme a sociedade vai mudando, esses direitos foram toda essa questão de responsabilidade, principalmente financeira, de recursos. Mas a gente vê aqui como as bênçãos eram diferentes, principalmente quando Deus está andando ali junto para traçar essa história dessa genealogia, né, do povo de Israel. Por isso é tão forte quando um desses patriarcas passa essa bênção, porque tem ligação com isso, com essa linhagem que a gente está vendo acontecer. Hoje em dia, seu pai, ele pode até dizer que você pode prosperar, tudo, porque é um desejo dele, do coração dele, mas ele não pode garantir como aqui eles poderiam. Fora que algumas bênçãos com o povo de Israel passam a ser condicionais, dependendo do relacionamento. Essa aliança que vem desde Abraão é incondicional. Ela vai acontecer independente dos comportamentos para isso. Mas eu acho que com o restinho da história eu até complemento essa resposta também. Ok. A gente também vê aqui uma liberdade que Jacó tem de enganar ali o seu irmão sem nenhuma correção. Porque a gente vai entendendo que Rebeca e Isaac, eles tomam ciência disso. Quando Jacó vai enganar o pai também, que é o próximo episódio, isso daí já está explícito. Esaú já vendeu o direito dele, isso aí já é uma coisa da família, é isso e pronto. Então eles não são corrigidos pelos pais. E aqui eu não estou falando de como é a forma que você vai disciplinar e orientar seu filho, mas precisa de uma correção. Sozinho a criança não tem direção, ela precisa ser instruída. E aí tem o capítulo de Gênesis 26 também, que eu gostaria que vocês lessem depois, é bem grande, mas a gente vê dois fatores de Isaac. Isaac ele vai repetir um erro de Abraão. Lembra aquele erro que Abraão cometeu 2 vezes, de dizer que Sara era irmã dele? Isaac faz a mesma coisa. Diante do rei ali, no povo, ele fala que Rebeca é irmã dele. E não era. Abraão ainda tinha uma questão ali familiar com Sara, mas aqui não tinha. Então, ele faz isso e o rei Abimeleque, ele vê um momento em que os dois estão ali a gente não sabe exatamente qual cena foi que ele viu, mas ele percebe nitidamente que eles são um casal, que existe ali uma relação de intimidade e é a mesma questão. Manda eles embora para que ninguém seja amaldiçoado e é um péssimo exemplo para os filhos. Não relata se Esaú e Jacó viram isso acontecer, mas a história vem, né? Isaac já podia ter ouvido as histórias do que aconteceu com o pai dele, mas ele repete o erro. Mesmo assim, ele constrói poços, ele edifica altares, ele mostra para os filhos
que o trabalho dele, ele vai enriquecendo, que o trabalho dele e a fé andam juntos. Então, como a gente, tem momentos de acerto e momentos de erro. E essa é a caminhada de Isaac. Ele vai dando bons exemplos e vai dando maus exemplos ali, o tempo todo. E aí, a gente chega na bênção que virou tragédia. E eu queria passar com vocês, como eu falei, os textos são grandes aqui, é bem interessante ler com todos os detalhes. E até completando aqui, os pré-adolescentes, adolescentes também, talvez algumas crianças, eles vão começar a ler um mangá da Bíblia. A gente já lançou ali um vídeo e a gente falou ontem com eles e eu pude ler essa história essa semana ali por mangá. É interessante a gente ver cada detalhe, é um jogo de enganação. Eu vou contando aqui e quero que, quem sabe, me ajude a completar para a gente ir um pouco mais rápido. Isaac, ele acha que ele vai morrer. A história começa assim, ele está velho, debilitado, ele já está cego e ele acha que ele vai morrer. Então ele precisa passar a bênção para o filho mais velho, que nem é tanto assim pelo filho mais velho, mas ele tem a predileção, né? Ele quer Esaú ali, apesar de já ter perdido a primogenitura, ele vai abençoar Esaú. Então ele chama Esaú no quarto e para abençoar. Só que antes ele fala, aproveitando ele também da situação, Esaú vai lá no campo, caça e faz um ensopado para mim, para eu comer, e aí eu vou te abençoar. Tá bom. Esaú vai lá e cumpre, porque essa bênção também tinha ali a ver com herança, dinheiro e tal. Esaú estava ali. A gente já viu que ele é interessado no que ele pode ganhar no momento. E ele vai. Só que Rebeca estava onde nesse momento? Estava ouvindo ali, atrás da porta. Não tinha uma porta, mas estava ali ouvindo. E aí, ela pega o favorito dela, que é Jacó, e enfia na história. Mesmo sabendo das promessas, do que Deus tinha dito para ela, quando ela orou, pedindo. E aí ela pega Jacó e bola um plano com ele. Qual é esse plano? Vocês se lembram? Ficaria, eu acho, alguma coisa do Esaú, para sentir o cheiro, né, do pelo. Era fazer Jacó se passar por Esaú e pegar a bênção. Engano, mentira, ela tá se aproveitando de uma situação, o marido dela tá ali, achando que vai morrer, tá cego, e ela vai se aproveitar disso para beneficiar o filhinho favorito dela. E Jacó faz o quê? Não, mãe, isso é errado, diante de Deus a gente não precisa fazer isso. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Agora, ele tinha um medo. Se a gente ler, ele tinha um medo de que ele fosse descoberto. Ele não está ali com medo da situação em si, ele tinha medo de ser descoberto. Igual quando a gente faz algo errado, às vezes a gente não está pensando em todas as consequências, a gente está pensando ali no melhor não ser pego. E ele vai e faz isso. Ele se veste, põe pelos, põe roupa de Esaú para seu cheiro, e ele vai lá e engana o pai dele. O pai dele até desconfia um pouco, mas eu não sei o quanto era desconfiança, falta da visão. No fundo, Isaac também sabia que Jacó tomaria esse lugar de Esaú. A gente não tem todos esses detalhes do que estava passando ali na cabeça de Isaac no momento. Mas é isso que acontece. Ele consegue. Leva um ensopado, engana o pai o abençoa. Isaac adianta a bênção, Rebeca age com impaciência. Essa comunicação interrompida é porque não há diálogo. Rebeca não sabe o que Isaac vai fazer. Porque como uma esposa, uma ajudante, uma auxiliar, uma pessoa que caminha com ele gerindo essa família, ela podia ter falado, não está na hora. Não é assim. Até porque essas bênçãos, elas eram passadas num momento público. Não era uma coisa escondida no quarto. Era um evento para toda a família ver acontecer. E Isaac
desse jeitinho dele. Jacó aceita enganar o pai. A bênção que Isaac dá não menciona a aliança nesse momento. E é de... Não sei se eu escrevi. Dá a referência para vocês certinho? Não? Tá bom. É de Gênesis 27, do 28 ao 29. Alguém pode ler, por favor? Que Deus lhe conceda do céu orvalho e da terra riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. É uma bênção que fala sobre fartura, no trabalho, no alimento, e fala sobre esse domínio, né? Estar à frente das outras pessoas na nação, e tem bênção envolvida. E fica um pouco diferente da bênção que ele dá quando esse Jacó que enganou o pai, roubou o lugar do irmão, é descoberto pelo irmão. Porque o irmão, lembra? Onde estava Esaú enquanto o Jacó fazia isso? Ele estava caçando, preparando um ensopado para levar para o pai. Quando ele chega lá, ele fala, pai, me abençoa. O pai fala, mas eu já te abençoei. Esaú, vivendo já naquela casa conturbada, com tantos conflitos com o irmão, ele sabe o que aconteceu. Jacó roubou o que era dele. E aí, Esaú, a gente já percebeu que ele é intenso, né? Até ali na hora da fome. Ele continua com essa intensidade para ir para cima de Jacó. Jacó precisa fugir. Mesmo fugindo, Isaac o abençoa de outra forma. E aí eu trouxe já o texto pertinho para que a gente veja a diferença das duas bênçãos. Alguém pode ler também essa, por favor? Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e os seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão. Que você venha possuir essa terra, na qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou essa terra a Abraão. Certo. Agora a gente vê os elementos que estão presentes na promessa desde o começo, que fala em relação a nações, ser abençoado, fala da terra também. Então agora tudo é passado. Esaú também recebe uma bênção, depois vocês leem lá, mas não é como essa. Não é essa continuidade da aliança com Deus. Não é todo esse projeto que Deus tinha para essa linhagem. E Jacó recebe tudo isso. E todas essas ações geram consequências, como até hoje, né? Tudo que a gente faz tem consequência. Rebeca não vai ver mais o seu filho favorito, porque Jacó some do mapa, com medo de Esaú. Esaú começa a tramar uma vingança, ele quer matar esse irmão. Ele quer resolver com as suas próprias forças, porque ele já vem sendo enganado há um tempo, né? Ele já vem sendo roubado por esse irmão. Isaac, no fim da vida, ele vai ficar sozinho. Seus filhos em guerra, Rebeca acaba morrendo uma hora e ele sobra. Por mais que ele tenha tido momentos bons com Deus, ele sobra ali. E Jacó, ele vai colher as consequências. Ele é explorado por muito tempo por Labão, que vai ser seu sogro. Então, as consequências, elas vão se arrastando, por mais que Jacó, aqui no caso, ele está sob essa bênção. Ele vai traçar um caminho bom, mas as escolhas dele, o jeito como ele deu esse jeitinho, né? Tentou ajudar Deus ali, adiantar o processo dele receber as coisas, ele consegue, mas... Aí a gente pode se perguntar, né? Por que essa bênção foi mantida se essa conduta de Jacó não é ideal? A gente não está aqui aprendendo como enganar bem, não foi isso. A gente está vendo um mau exemplo que a gente não precisa seguir. E, sei lá, se a causa é boa, Jacó tinha boa intenção de pegar uma bênção para ele. Se a causa é boa, eu estou livre para dar um jeitinho? Dizem que os brasileiros são bons em dar um jeitinho brasileiro. É isso? Essa é a grande lição de hoje, gente?
Não é, né? Jacó sofreu as consequências. Ele vai lidar com uma vida complicada. Ele ainda vai lidar com o medo de Esaú. Porque uma hora ele vai precisar voltar e encarar Esaú de frente. Ele lida com engano, anos de trabalho para casar com a mulher que ele amava. E a gente vai ver com mais detalhes. Ele é enganado. Ele recebe outra mulher, ele precisa trabalhar mais ainda. A bênção deles, lembra que eu falei uma hora, depois da pergunta da Aninha, a bênção era incondicional, não dependia ali do que eles iam fazer com isso. Quando Isaac e Rebeca têm as orações, eles falam com Deus antes das crianças nascerem, Deus já fala como é que vai ser. Ele já fala, é isso que vai acontecer. Está pronto. Imagina que sossego você saber quais são os próximos passos. Porque a gente se desespera. A gente faz planos, a gente tem desejos no nosso coração, a gente faz esses planos, a gente tem metas, objetivos, mas a gente não sabe. A gente se esforça para ter as recompensas, mas a gente não sabe. Esaú teve uma postura errada, sempre teve. Ele é retratado depois lá em Hebreus, tem toda a galeria da fé, mas Esaú é citado depois como uma pessoa ímpia, como alguém que não ligava para as coisas de Deus. E não é não ligar, é tratar com desprezo, é não querer saber mesmo. Mas eu gosto quando a Bíblia traz essa palavra. A gente vê coisas ruins. A gente acabou de ler um relato de enganação, né, de ver tudo isso acontecendo, mas sempre tem o mas de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Outra versão vai dizer que essas misericórdias se renovam. Deus é misericordioso, Ele está conduzindo essas pessoas, mesmo que elas sejam falhas e tenham erros, são pecadoras, precisam de orientação de Deus, mas é Ele quem conduz a história, independente dos nossos atos. É claro que a gente tem acesso a um manual prático de como ir cumprindo a vontade de Deus. Mas a gente tem um potencial para pecar e ser igual ou pior a Jacó em muitas situações. Mas a gente está diante de um Deus que usa esse cara espertão, que achava que podia ajudar Deus a adiantar o processo. Ele usa esse homem. A gente vai ter a oportunidade de ver como Jacó, o enganador, vira Israel, o nome do povo de Deus. Então, Deus pode usar a gente independente das nossas falhas. A gente foi vendo algumas lições, né, algumas coisas no meio de tudo. Eu trouxe elas de volta daqui, mais algumas coisinhas. Lembrando, nenhum pai pode garantir o futuro espiritual dos seus filhos. A função dos pais é conduzir a Deus, instruir, dar exemplo. E aí, claro, isso é para os pais aqui. Mas para quem lidera alguém, para quem tem alguém mais próximo que vê o seu exemplo, que está ali vendo o que você está fazendo ou não. Você não garante que só o seu testemunho, só o que você diz vai ser a salvação dessa pessoa. Mas você tem que ter o seu testemunho, dar o seu exemplo. A gente precisa buscar a orientação de Deus. Isaac buscou quando Rebeca se mostrou estéril, né? Eles não conseguiam ter filhos. Rebeca buscou ela tinha uma pergunta simples. Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro. Não são só 2 crianças sendo geradas. Ela nem tinha certeza, né, se eram 2, mas ela sabia que tinha algo diferente. Ela buscou. Ela perguntou para Deus, o que está acontecendo aqui dentro? Outra lição que a gente viu. É preciso conversar com os filhos sobre prioridades e valores. Porque os filhos não são iguais. Eles vão tomar as próprias decisões, mesmo que sejam 2 pessoas criadas sob o mesmo teto, com as mesmas oportunidades, com os mesmos ensinamentos, às vezes ouvindo as mesmas historinhas bíblicas sobre Esaú e Jacó, ali, ouvindo tudo. A decisão está por conta delas, são seres humanos independentes. E aí, voltando ao que tem a ver com a primeira lição, a gente dá exemplo o tempo todo, querendo ou não, a gente está sendo visto.
ainda mais sendo testemunho de Cristo. A gente é cristão no mundo caído. Aqui a gente ainda está com todo mundo que professa a mesma fé, um ambiente gostoso de comunhão. E mesmo aqui dentro tem desafios. Mas a gente é exemplo o tempo todo. Se alguém consegue ver a Cristo por meio de atitudes, é porque a gente está se esforçando para se parecer com Ele. Comunicação interrompida é igual a não ter um relacionamento. Isaac e Rebeca parece que não conversam mais. E ali deixa um ambiente propício para que um filho engane o outro, o filho engane o pai, para que essas discórdias, que já eram previstas, podiam ter sido bem administradas, não, elas ficam mais intensas ainda. E isso vai gerar duas nações que se odeiam. Mas a gente também tem a misericórdia de Deus. A esperança de salvação, de restauração, e de que a gente está num processo de santificação, de se parecer cada vez mais com Ele, por misericórdia dele, que nos ajuda nesse processo.